Salve galera, como é que você tá? Eu espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cora que vos fala. Vocês conhecem o Darkseid, né? Um vilão ultra poderoso da Liga da Justiça, né? Um vilão principalmente aí, um antagonista, principalmente do Superman, que apareceu lá na série animada, líder de Apocalipse, né? Um dos maiores ditadores de Apocalipse e um dos personagens mais poderosos da DC. Mas se eu te dissesse que ele é mais do que isso? Tudo bem, a gente conhece ele como o líder tirano de Apocalipse e o antagonista principal do Superman ali, né? Um dos antagonistas do Superman. Mas se eu dissesse que ele é mais do que só isso, muito mais, aliás, e que tem coisas que talvez você não conheça sobre o Lord Darkseid. Começando pela sua origem, Darkseid nem sempre foi esse vilão ultra poderoso que a gente conhece. Darkseid era conhecido como Ushas anteriormente, ele não tinha o nome de Darkseid. Darkseid era conhecido como Ushas. Nascido como Ushas, ele era um dos dois filhos do Deus Supremo que existia antes mesmo de existir esse panteão todo. Ushas era o irmão mais novo e invejava seu irmão mais velho, chamado Drax, porque era o herdeiro legítimo do trono. Quando os deuses ancestrais morreram, ou seja, seus pais morreram, o poder cósmico que dava a ele o direito de ser o rei ficou disponível. E quem tinha direito de absorver esse poder era o Drax. Então o Drax foi para o local onde tinha o ritual de absorção e foi começar a absorver o poder para se tornar o Deus Supremo. Porém, Uxas seguiu seu irmão em segredo e durante o processo de absorção ele matou seu próprio irmão, absorvendo assim o poder divino que estava disponível para seu irmão Drax. E assim, depois de absorver seu poder divino, a sua pele ficou mais rochosa e ficou com aquela aparência que a gente conhece. E assim, Uxas morre e nasce Darkseid. Mesmo já tendo absorvido o poder divino que era destinado a seu irmão e tendo matado seu irmão, e tendo se tornado Darkseid, ele ainda não governava, tá? Porque a mãe dele era viva e ela era a rainha regente. Então a rainha governava a Apocalipse. A rainha governava a Apocalipse. E vendo que, mesmo com tanto poder, ele ainda não tinha poder de governar, ele ainda não governava, Darkseid passou seus primeiros anos conquistando territórios, expandindo a influência de Apocalipse, enquanto a sua mãe governava. Então, a sua mãe era a rainha regente e ele era o conquistador dos reinos, o tirano que conquistava as coisas e colocava sob a bandeira de Apocalipse. Depois de conquistar bastante terras, né, bastante planetas, ele queria mais poder. E para ter mais poder, ele precisava ser o regente e não ser um subalterno da rainha. Então ele envenenou a própria mãe e assumiu o trono. Depois de envenenar a própria mãe e matar o próprio irmão, Darkseid finalmente conseguiu assumir o trono de Apocalipse. Ele deixou de ser o general de conquista para ser o regente de Apocalipse e iniciar um regime muito brutal em Apocalipse que dura até hoje, né? Que dura até hoje. O regime que ele iniciou de Apocalipse é um regime de opressão, escravidão, engenharia genética e tortura institucionalizada. Ele tem a energia dos deuses primordiais e é muito poderoso. Mas ainda tem coisas que eu não falei. Eu só falei como ele tornou de Uxas para Darkseid. Mas se eu dissesse que, além da história de origem dele, ele é muito mais importante dentro de si, dentro do universo de si, do que parece. Darkseid é extremamente poderoso e governa Apocalipse com mãos de ferro. Mas quais são os poderes de Darkseid? O que ele pode fazer? Bem, ele tem os icônicos raios ômega, que são feixes de energia que seguem o alvo e atingem o alvo, podendo teleportar e desintegrar o alvo. Ou seja, se ele atingir você com a intenção de te mandar para outro lugar, ele te teleporta sem te matar. Mas se ele te atingir com a intenção de te matar, ele te desintegra a nível molecular. Ele também tem uma força colossal, que é igual ou superior à do Superman, dependendo da versão. Ele também tem uma resistência extrema, que, de novo, é igual ou superior à do Superman. Ele também tem resistência à telepatia e controle mental. Ele não pode ser controlado telepaticamente. Não pode ser manipulado por controle mental. Ele tem manipulação de energia.
porque ele manipula os raios ômega, então ele pode manipular um nível de energia. E ele é um dos poucos a ter intelecto nível gênio. Só que isso tudo são os poderes base do Darkseid. Mas ele é mais do que só um tirano. Ele é um pilar central da essência da DC. Embora seja um titã em combate, Darkseid já enfrentou a Liga da Justiça, inclusive o Superman, e perdeu para eles. Foi subjugado e até morto em algumas ocasiões. Só que sempre que o Darkseid morre, ele volta. E é aí que está o pequenino problema. Darkseid é um titã em combate. Ele pode enfrentar o Superman de igual para igual, podendo até vencer ele dependendo da situação. Ou seja, ele é hiper resistente, hiper forte e tem muitos poderes. Mas, em algumas ocasiões, ele já foi subjugado, derrotado e até explodido e morto. Só que ele sempre volta. Isso porque Darkseid não é só um ser. Darkseid é uma entidade. O corpo físico que a gente vê do Darkseid é um avatar. Ou seja, seu avatar, seu corpo, pode ser morto. Embora seja difícil matar, ele pode ser morto. Mas, eventualmente, o corpo físico de Darkseid retornará. Porque Darkseid, ele é a maldade encarnada, ele é a tirania encarnada, ele é a crueldade encarnada, ele é o lado negro da força, se digamos assim. Ou seja, enquanto existe luz, tem que haver trevas. Se há bondade, que é o Pai Celestial, tem que haver a maldade, que é Darkseid. É o equilíbrio dos novos deuses. Darkseid é a tirania encarnada. E como tem que sempre existir um tirano, tem que sempre ter um vilão na história, por mais que o avatar, ou seja, o corpo físico de Darkseid possa perecer, ainda que pereça, eventualmente ele vai reaparecer. Porque ele não pode deixar de existir. É um pilar central da DC. Então vamos lá. Tem muita gente que pergunta se Darkseid é imortal. A resposta é não. Darkseid pode morrer. Mas a sua essência não. O corpo que você está vendo, esse corpo rochoso, poderoso, titânico e colossal, pode perecer. Uma explosão muito forte, uma surra muito bem dada, do Superman ou de qualquer outra pessoa a um nível mais forte. Ele pode sim perecer. O corpo de Darkseid pode perecer. Mas a existência, a essência de Darkseid permanece no cosmos dentro da DC. Ou seja, eventualmente ele vai retornar. Dentro do universo da Liga da Justiça Sem Limites ali, em um dos confrontos com o Superman, Darkseid e Superman saíram na mão como sempre faziam, trocavam golpes freneticamente, Darkseid resistia muito bem, e Superman também. Era uma troca franca. Só que a nave em que eles estavam era a nave do Brainiac, eu não sei se vocês vão lembrar desse episódio. E a nave entrou em colapso, ela ia explodir. Batman resgata Superman, tira Superman de lá, e embora Darkseid esteja ferido, Darkseid não é resgatado e ele não aceita a ajuda do Superman por puro orgulho. A nave explode e Darkseid é dado como morto. O corpo de Darkseid não resiste à explosão. Então Lex Luthor, em um surto, tenta ressuscitar Brainiac, porque ele queria se unir a Brainiac novamente. Então ele reúne uma energia catastroficamente poderosa, incluindo até magia, usando a Tala como catalisador, e cria um colapso de energia gigante. Só que ao invés de trazer o Brainiac de volta, o que ele traz é o Darkseid, numa versão mais poderosa de si mesmo. Porque o universo pegou aquele enorme condensado de energia e trouxe quem estava precisando ser trago, ou seja, a lacuna que precisava ser preenchida, que era justamente Darkseid, que havia perecido e necessitava retornar. O Luthor queria trazer Darkseid? Não, ele queria trazer o Brainiac. Só que o universo pegou a energia que ele reuniu para trazer o Darkseid e condensou para trazer o Darkseid e não o Brainiac. Por quê? Porque o Brainiac, em tese, não é um ponto central do universo de si. O Darkseid é, porque ele é a tirania encarnada. Enquanto existir o bem, tem que existir o mal. Então, se o Pai Celestial estava vivo e se o Pai Celestial é a suma bondade dos novos deuses, o Darkseid é a suma maldade. Ou seja, espelhos opostos. Enquanto o Pai Celestial existir, Darkseid precisa viver. O Darkseid é um ponto fixo no tempo. Ou seja, ele é a maldade encarnada. A maldade precisa existir porque a bondade precisa existir. Mas, todavia, entretanto, você pode matar o Avatar. Mas toda vez que você matar o Avatar, ele vai voltar. Ele é fixo. Mas, há uma exceção. E esse homem na tela, John Constantine, descobriu essa exceção.
Durante a vida inteira, os milênios de vida do Darkseid, ele é imatável, porque mesmo que você o mate, ele vai voltar. Ele não é imortal. Ele é imatável, porque ele é maldade inerente. Mas, há um momento na vida dele, e isso foi descoberto pelo John Constantine, em que Darkseid era vulnerável ao Shinigami, ou seja, ao deus da morte. E esse momento foi durante o seu primeiro ano de vida, quando ele ainda era um bebê. Sabendo disso, John Constantine enviou o Flash para o período do tempo certo, onde nosso amigo Darkseid ainda era Ushas, ainda era um bebê. Ele não era o Darkseid como conhecemos. Ele ainda não tem o acesso ao extremo poder. Ele era uma criança. Só que o Flash, evidentemente, hesitou em matar uma criança. Só que o Constantine sabia disso. O Constantine sabia que o Flash não ia matar uma criança. Ele conhecia a índole do Flash. Por isso, ele colocou um outro feitiço junto com o feitiço de vocalização, que é justamente um feitiço simples. Se você passar perto de alguém, a pessoa morre. Você é uma doença viva. E assim, só do Flash estar perto do bebê Darkseid, ele acabou morrendo. Só que eu vou te contar um segredo. Um universo sem o Darkseid é um universo em desequilíbrio, o que gerou mais caos do que o próprio Constantine poderia prever. Então, sim, o Darkseid é um mal necessário. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. A gente volta amanhã com outro vídeo aqui do canal.